Bom dia, queridos. Meu nome é Paulo Ricardo. Eu estou apresentando hoje a vocês o canal Amor, Graça, Cruz. É um canal que foi criado para ventilar, para passar mensagens exatamente sobre esses três assuntos fundamentais da Bíblia Sagrada: amor, graça e cruz. É um assunto que eu venho estudando nesses últimos 6 anos do meu ministério. Eu sou pastor há 23 anos e nos últimos 6 anos eu me dediquei muito fundamentalmente a esse assunto. Portanto, ao estudar a Bíblia, eu entendo que esses três assuntos são os assuntos principais que nós temos na Bíblia. O amor é algo extremamente marcante na Bíblia. Você não sabe a cor dos olhos de Deus, como é que é o braço de Deus, você pode até não saber o verdadeiro retrato de Jesus, você não viu o Espírito Santo, mas uma coisa eu posso dizer para você: a Bíblia afirma em vários lugares que Deus é amor. Portanto, quando você conhece amor, você conhece Deus, você sabe qual é a essência de Deus. Portanto, eu entendo que pregar o Evangelho, a boa nova, é pregar o amor de Deus pelas pessoas. Não é condenar as pessoas, mas é demonstrar a elas que pelo amor elas podem fazer uma opção pelo amor de Deus e viver por esse amor e ter uma vida plena. Portanto, eu entendo que o amor é algo que permeia a nossa vida, é algo que precisa ser dito em todos os lugares. O que falta no mundo é amor, mas Deus é amor. Então falta Deus no mundo. O que falta nas igrejas é amor, então falta Deus nas igrejas. Nós precisamos pregar o amor e viver o amor. Quando você vê e percebe e reconhece o grande amor de Deus por você, então você pode responder a esse amor de Deus. Mas isso não vai acontecer se você quiser primeiro amar a Deus. Primeiro, deixe Deus amar você. Permita ser amado por Deus. O segundo assunto, igualmente importante, é a graça de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de graça. Ele criou o homem para viver em um estado de graça, num paraíso maravilhoso, para que o homem tivesse acesso pleno a Deus. E isso só é possível mediante a graça. O que é que aconteceu? Este homem rompeu, quebrou essa aliança com Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós temos pelo menos 6 alianças de graça, feita por Deus a favor do homem. O homem tinha uma parte e Deus tinha a sua parte. E o que aconteceu? O homem nunca cumpriu a sua parte e Deus sempre cumpriu a parte dele. E por fim, o homem se tornou arrogante, prepotente. Aí eu estou falando muito propriamente da nação de Israel. E ela disse: olha, nós não queremos nos relacionar com o Senhor pela graça. Nos mande a lei. E foi assim que nasce a história das 2 tábuas, dos 10 mandamentos, que é os mandamentos escritos numa tábua de pedra. E a partir daquele momento nós percebemos que a vida do israelita passou a ficar complicada, porque agora, quando ele pecava, ele experimentava a morte. Portanto, a lei nunca foi um propósito de Deus para o homem, para o povo escolhido por Deus. A lei é boa, perfeita, agradável e justa, mas ela não foi feita para o homem que é imperfeito. Então nós precisamos conhecer a graça. E a graça plena só é inaugurada na nova e eterna aliança. E nós precisamos entender, inclusive, algo muito importante. O que nós vivemos antes da cruz, Jesus vem a esse mundo, ele nasce, começa a caminhar aqui no mundo, e até a cruz, antes dele morrer naquela cruz e ressuscitar, nós não temos a plenitude da graça ainda. Jesus vem para cumprir a lei como judeu, ele é Deus, Emanuel, Deus conosco, ele nasce como judeu do ventre de uma virgem chamada Maria, e ele então começa a cumprir a lei e apresentar a graça. E ele vai fazendo isso até aquela cruz. E naquela cruz, quando ele vai ali como cordeiro que não tem pecado, naquela cruz ele paga pelos nossos pecados e ele então diz: está consumado, está pago. Ele falou aramaico, tetelestai, está pago. Ou seja, ele pagou por todos os nossos pecados. Mas muito mais do que isso, ele pagou cumprindo toda a lei, todo o escrito de dívida que era contra nós. Portanto, agora, depois da cruz, nós temos a plenitude da graça. São Paulo vai nos pregar o evangelho depois da cruz. Portanto, nós vamos entender esse evangelho com o cumprimento de toda a exigência da lei judaica. E aí nós vamos viver de uma maneira muito tranquila e muito plena nessa terra. Aí, por fim, nós temos a questão da cruz, não menos importante. A cruz é o centro do evangelho para nós. Ela é loucura para aquele que se perde, mas ela é o poder de Deus para nos salvar. Por quê?
Porque foi naquela cruz, a morte de malditos, que Jesus levou sobre ele todas as maldições. Foi naquela cruz que ele foi no Monte Caveira, no Monte do Calvário, onde aquela cruz foi colocada ali naquilo que representava o Monte da Caveira, ou a cabeça de Satanás, o Monte Calvário, o Monte da Caveira. E ali Jesus então é colocada aquela cruz, e ali é pregado alguém que é 100% justo, alguém que nunca cometeu um pecado e que, portanto, a morte não poderia retê-lo naquela cruz. Por isso ele ressuscita ao terceiro dia. O corpo dele não entra em putrefação. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele pagou pelos nossos pecados e ele fez isso naquela cruz. Portanto, esse será o nosso assunto aqui nesse canal. Estaremos falando ora sobre o amor, ora sobre a graça, ora sobre a cruz, ora sobre os três, porque essas questões andam sempre muito juntas. Eu queria agradecer a você, queria que você entendesse que eu estou começando a fazer isso. Eu sempre faço áudios, já há mais de um ano eu faço áudios pelo WhatsApp, envio todas as manhãs para as pessoas, e agora eu quero então dar um segundo passo, gravar também vídeos e encaminhar para vocês. Que você fique na plenitude de Deus, que você seja ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo no coração.